Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos para uma aula bem importante que se chama Distribuição Eletrônica. Olha só, se tu quiser se situar no livro, onde é que a gente está vendo agora a aula 4, se for na turma da manhã, e o início do módulo 2, se for na turma da noite. Lembrando que isso aqui é Química 3, tá? Então, qual é o pré-requisito para poder assistir essa aula? O ideal seria que você já tivesse visto a aula 5 ou final do módulo 2, tá? Dependendo se é da manhã ou da noite. E aí, só depois disso, eu vou fazer uma revisão com vocês, ou para quem não teve, de números quânticos, e depois uma matéria que não vai ser dada aqui, vai ser dada depois dos números quânticos, são propriedades magnéticas. E aí, com essa ordem aqui, que é a ordem cronológica correta, tá? A gente vai entender melhor essa matéria, tudo bem? Tá, então vamos lá. A distribuição eletrônica ela é baseada no princípio de Aufbau, que em alemão quer dizer construção, ou também proposto por Madelung, tá? E aí a gente vai imaginar, então é um processo hipotético, tá? Que a gente está construindo um átomo. E a construção desse átomo, a gente vai colocando os elétrons na sua eletrosfera. Só que os elétrons, eles obedecem à seguinte ordem de subníveis, tá? Sempre de menor energia e antes de preencher os de maior energia. Então a gente vai colocando os elétrons nos subníveis de menor energia, por exemplo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e assim vai colocando depois os elétrons nos subníveis de maior energia. Bom, se você não sabe o que eu estou falando, eu vou colocar aqui rapidinho uma revisão para vocês. Níveis de energia são as camadas eletrônicas lá do átomo de Bohr, tá? Que o elétron pula para cá, liberando energia, né? E volta absorvendo energia, então absorve e emite energia. A gente diz que essa primeira camada aqui é o nível de energia 1, 2, depois o terceiro mais perto do núcleo é nível de energia 3, 4, que é o nosso N, tá? De nível de energia 5, 6, 7. Beleza? Agora o que acontece? Esses níveis de energia, eles são subdivididos em subníveis ou subcamadas, né? Por isso que é né? Subníveis, subcamadas. Então, os subníveis, eles podem ser S, P, D, F. E a partir do F, a gente segue o alfabeto normal, tá? G, H, I. Repara que o número de elétrons, aqui são o número de elétrons, tá? Que cabem em cada subnível, eles obedecem bem certinho uma PA de razão 4. Então, S2, P, 6, D, 10, F, 14. Então, o G, mesmo que muitos não tenham ouvido falar, né? É 18. O H, 22. Então, a gente vai aumentando de 4 em 4 os elétrons que cabem nos subníveis. Então, se a gente botar um átomo hipotético aqui, né, que tenha todos os subníveis, fica mais ou menos desse jeito, ó. Repara que a segunda camada, ou o segundo nível de energia, na verdade são dois, que a gente chama de subníveis, SP. A terceira camada, ou o terceiro nível de energia, na verdade são três, que é S, P e D. O quarto nível é 4. Mas isso é bem fácil, ó. O primeiro nível, ele só tem um subnível, 1s2. O segundo nível, ele tem dois subníveis, 2s2 e 2p6. Então, repare que o 2 aqui da frente, ele está se referindo qual nível que é. E as letrinhas com os elétrons referem qual subnível que é. Então, ó, terceiro nível de energia tem três subníveis. Quem são? 3s2, 3p6, 3e10. Então, quando aparece 3 aqui, eu já sei que está se referindo ao nível, as letrinhas aos subníveis. E assim vai, tá? Quarto nível de energia tem quatro subníveis, que é o 4s, 4p, 4d e 4f. E o quinto nível, né, tem cinco subníveis. Bom, é por isso que o sexto nível tem seis subníveis, sétimo, né, sete subníveis. Inclusive, a gente pode calcular a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada nível de energia, né? Então tá aqui o nosso N e quantos subníveis tem cada N, né? Cada nível de energia. Por exemplo, eu sei que no primeiro nível só tem um subnível, por isso que o número de elétrons máximo
que cabe na primeira camada é 2. Se eu tiver nível igual a 2, né? Quer dizer, o segundo nível de energia, ele tem 2 subníveis. E se eu somar 2 com 6 vai dar 8. Esse é o máximo de elétrons que cabe no segundo nível de energia. O terceiro nível de energia tem 3 subníveis. Então, 3s, 3p6, 3d10. E aí, quantos elétrons cabe? Ué, eu vou somar aqui, né? 8 mais 10. Então, no terceiro nível cabe 18 elétrons. Quarto nível de energia, subnível, 4. Então, ele tem 4 subníveis. Está aqui. Então, com o 10, eu ainda somo 14, que vai dar 32. Ó, 5, quinto nível, tá? 5 subníveis. Então, tá aqui os 5 subníveis. Então, qual é o máximo de elétrons que cabe na quinta camada, o quinto nível de energia? É 32 mais 18, consequentemente 50. E assim você vai fazendo, tá? Ó, no sexto nível tem 6 subníveis. Então você soma com 22 ou 50, que vai dar 72. No 7 nem coube mais, tá? Para saber quantos elétrons cabem no máximo, né? Não quer dizer que o átomo vai ter tudo isso. No máximo, mais 26. Então, 72 mais 26 vai dar 98. E aí, o oitavo também, tá? Tu vai somar depois com o J 30, 128. Cara, tem uns vestibulares que eles viajam demais, tá? Que eles vão te perguntar, imagina uma camada, um nível hipotético 20. Quer dizer, não existe, ele é hipotético. Então, ele tem 20 subníveis. Quantos elétrons caberia no máximo? Bom, como tu já sabe fazer que isso aqui é uma PA, né? Tu faz a soma dos termos de uma PA e descobre qual é o número de elétrons que tem. Ou se pode usar a equação, tá, de Rydberg, que o Rydberg ele simplesmente descobriu que se eu multiplicar, tá, o N, que é o nível de energia, ao quadrado aqui por 2, eu tenho o número de elétrons. Por exemplo, ó, primeiro nível, né? 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Segundo nível, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Ó, terceiro nível, 3 ao quadrado, né? 9 vezes 2, 18. Aqui, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. Aqui embaixo, 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 2, 98. Então, eu consigo fazer esse mais fácil, né? Que é 20 ao quadrado. Então, 20 ao quadrado dá 400 vezes 2, 800. Beleza? Bom, agora que a gente já entendeu o que são os níveis e os subníveis, sabe até calcular os elétrons, qual que é a pane que tem? É o seguinte. Os subníveis desse desenho que eu acabei de mostrar para vocês, eles não estão em ordem de energia. O que acontece é que sempre o S e o P, eles estão direitinho, tá? Por exemplo, vai ser 2S, 2P, 3S, 3P. Só que o D ele está atrasado. O que quer dizer essa palavra, essa expressão aqui, N-1, né? Quer dizer o seguinte, toda vez que eu tiver o subnível D, ele só vai aparecer depois do 4S em termos de energia da outra camada, da camada posterior, do nível posterior. Por exemplo, se eu tiver o 4D, ele só vai vir depois do 5S. Se eu tiver o 5D, ele só vem depois do 6S. E tem mais, né? Se eu tiver o F, que está aqui, ele só vai vir depois, não é depois do 5S, ó. É depois do 6S. Então ele está atrasado 2 camadas. Então por isso que vai ser desconto aqui menos 2. Isso significa que ele tem mais energia que o 6S, que é o primeiro subnível lá da camada 6, do nível 6. A mesma coisa vale para o 5F, tá? Ele só vai vir depois, não do 6S, mas só depois do 7S. Você entendeu essa loucura? Tá, então esses caras aqui, o D e o F, eles sempre vão vir entre o P e o S. Sempre entre o S e o P. Eles vêm parar aqui no meio, tá? Aqui no meio.
e segue nessa ordem aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, se depois a gente tivesse o G, então o D está atrasado 1, o F está atrasado 2. O G, ele teria atrasado quanto? Cara, acertou. 3. E viajando um pouco, o H, 4. Então, nessa sequência aqui, obedecendo essa sequência aqui, tá? Primeiro, você vai colocar sempre esses caras aqui, tá? Por exemplo, H, depois o G, depois o F, depois o D. E tu sempre coloca esses subníveis entre o S e o P. Aí tu tem a sequência correta dos subníveis de energia. Ó, vamos ver se eu me faço entender aqui. Entre esses caras aqui, 1S2, né, não tem segredo, né? O 2S e o 2P também não. O 3S e o 3P também não. Só que, olha só, o 3D tem problema. Porque o 3D, ó, começou a aparecer uma pane aqui. Ele só vem depois do 4S, porque o dele está atrasado 1. Então, só depois do 4S que vem o 3D. A mesma coisa vale pro 4D. Ele só vem depois do 5S. Aí fica entre o S e o P, tá? Sempre entre o S e o P. Isso aqui, 4D. Então, terminou aqui o 5, né? P. E agora tem o 4F. O 4F ele vem depois de quem? Do 6. Então, tu faz assim. 6 menos 2. 4. Então, 4F. Continua. 6 menos 1. 5. 5D. Vamos tentar de novo, ó. E aqui termina com o P, né? Ó, vamos lá. 7S e 7P. Quem vem aqui? Provavelmente o F, né? Então vamos pegar o F. Como é que eu faço isso? 7 menos 2, porque o F está atrasado 2. Então, 7 menos 2, 5. 5F. E 7 menos 1, porque o D está atrasado 1. Então, 7 menos 1, 6. 6D. E aí vem o 7P. Beleza? Ó, o 8S2. Por que a gente não cita muito o 8S2? Porque se a gente fizer, né, 8 menos 3, vai dar 5G18. E o 5G, né, teoricamente existe. Então, o 8S2 vai ter que vir o 5G18. Aí a gente desconta 2, né, fica 6F14. E aí desconta 1, fica 7D10. Depois 8P6. Entenderam a brincadeira? Então, vamos viajar um pouquinho, tá? Imagina que o vestibular ele queira que tu preencha a sequência do 10S até o 10P. Isso caiu uma vez só no ITA, e se aparecer para vocês, né, vocês já têm uma noção como fazer. Então, tem que saber essa sequência aqui, tá? Então, eu tenho uma noção que deveria começar por aqui. Por exemplo, ó, eu vou tentar colocar o i. Uhum. Ó, digamos assim, ó, que o i ele é n menos 5i, né? E n menos 5i, 26. Então, o que acontece? O i, ele está no 7. Ele só vai vir depois de 5 camadas, né? Então, eu teria que pegar o 7, fazer mais 5, que eu vou descobrir, né? Que é o 12. Então, é só depois do 12S2 que vem o 7i. Cara, a gente não está no 12, a gente está no 10S, né? Então, vamos ver se eu vou usar o H. Sim, então, vamos ver, ó. 6H. Então, o H, ele está atrasado 4, né? Então, se eu somar 6 com 4, vai dar 10. Ah, então, realmente, ó, depois do 10S, vem o 6H. Então, depois do 10S, eu vou colocar aqui 6H. Consequentemente, vai ter o G, né? Obrigatoriamente, porque tem que vir esse, né? Se tem esse aqui, vai ter todos esses, né? Então, qual é o G que eu ponho? É fácil, ó. Tu pega o 10, desconta 3, que vai dar? Isso, 7G18. Aí você pega o 10 e desconta 2, que vai dar? 8F14. Aí você pega o 10 e desconta 1, que vai dar? 9D10. E aí termina com 10P6. Beleza? Tá, então isso que eu tô te mostrando é os níveis de energia e subníveis de energia. Ó, tem um gráfico que seria legal você se familiarizar com o gráfico, que é esse aqui.
que ele está te dizendo qual é o nível de energia que o cara tem, tá vendo? Qual que é o nível de energia que ele tem, nível de energia e os subníveis. Então, repara assim, ó, que no terceiro aqui, nível de energia, o 3S e o 3P estão de boas. Só que o 3D, ele tem mais energia, repara, que quem? Que o 4S. É por isso que o 3D está atrasado 1. Ele só vem depois do 4S em relação à ordem crescente de energia. Dá uma olhada aqui no nível 4. Tá vendo que o 4D só vem depois do 5S? Uhum. Olha o F então. Ó, o 4F ele só vem depois de quem? Do 6S. Então depois do 6S que vem o 4F, depois o 5D e aí depois vem o 6P. Então o S e o P, eles sempre vão ficar com esses caras aqui no meio, tá? Isso vale aqui também para o 7. Ó. Se eu tiver o 7P, né, e o 7S, ó, entre eles vai ter o 5F e o 6D. Show? Tá, como isso aqui às vezes é muito difícil de ficar pensando durante a prova, a gente tem um diagrama chamado de Linus Pauling, tá? Mas o correto, hoje a gente sabe que não tem nada a ver com Linus Pauling, nem foi ele que propôs isso. Então, o que acontece, ó? A brincadeira é mais ou menos assim. Você escreve aqui os níveis de energia, tá? Então, e os subníveis, né? 1S, 2S, 2P, que nem a gente foi contando os elétrons, máximo de cada nível, né? 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F. Se tu quiser botar aqui 5G, tá valendo também. Então tu vai escrevendo subníveis de energia aqui. Show? Agora que tu fez isso, tu faz assim, ó. Tu monta umas flechinhas desse jeito, tá? Que é 1S2. Aí volta pro início da flecha. 2S2. Volta. 3S2, 3PC, 2P6, 3S2. Aí volta. 3P6, 4S2. Aí você volta. 3D10, 4P6, 5S2. E aí você volta. Isso. E tu vai seguindo essa sequência aqui, tá? Que são os subníveis crescentes em ordem de energia. Então, aqui, né, se tu quiser continuar o 6D, tu vai ter o 7P. Só que depois do 7P vai ter quem? O 8S. Que geralmente a gente não fala muito do 8S, né? Porque depois do 8S vai vir quem? Ah, e vem o 5G. Tudo bem? E aí segue a sequência normal, né? Depois do 5G, 6F. Aí você pode até continuar, né? Que vai ser aqui 7D. Depois aqui 8P. Depois 9S. E assim vai, tá? Então, tu pode seguir o diagrama de Pauling. Eu prefiro fazer de uma outra maneira ainda, tá? Que para mim é uma maneira muito mais lógica. E tu só tem que saber uma coisa antes disso. Que existe um número atômico. E o número atômico é o Z. O Z indica quantos elétrons tem os átomos. Então, eu não sei se tu já reparou, mas o primeiro átomo da tabela periódica é o hidrogênio, que ele tem um elétron. O segundo átomo é o hélio, que tem 2 elétrons. Então, o lítio tem número atômico 3, o berílio 4, e assim vai o número de elétrons, né? Sem falhar um. Então tá aqui, ó, elétron por elétron, né? Ó, não falha um desses átomos aqui, sim? Então, até o neônio, tá? Que é número de elétrons igual a 10. Então, o que acontece? Eu não sei se você já reparou, mas a tabela periódica é chamada de periódica justamente por isso, né? Porque o número de elétrons, ele vai aqui na linha e volta, né? Ó, 3 e vai aumentando até o 10, um por um. Isso que é um período, tá? Ele vai e volta, né? Um negócio periódico, né? 11. Ele aumenta até o 18. Aí o 19 tá aqui. Aí volta, né? Vai até o 36 que tá aqui. E aí acabou a linha, volta, né?
para o 37. E aí continua de 1 em 1 até o 54. Só cuidado aqui, tá? No 55, 56, vai para o 57 que está aqui embaixo. Então, aqui você tem que descer. Então, 57 vai de 1 em 1 até o 71. E aí você volta para cá. E aí continua a partir daqui. 72, 86. Tá? Então, só cuida, cara, isso aqui, tá? Que esse bloquinho aqui é importante. Ele vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? 87, 88. Cai no 89. Vai até o 103. Continua depois para o 104. Tá, por que eu tô te falando isso? Porque a gente vai fazer a configuração eletrônica de cabeça, muito mais rápido pela tabela periódica. Só tem que saber algumas coisas básicas. Por exemplo, esse cara aqui é o bloco S2. É por isso que a tabela periódica apresenta aqui duas colunas, tá? Eu não sei se tu já tinha percebido isso antes. Esse aqui é o bloco P. É por isso que aqui apresenta 6 colunas. Esse é o bloco D. É por isso que aqui apresenta 10 coluninhas. E aí, 2 mais 10 mais 6, né? Vai dar 18 colunas. E aqui embaixo tem 14. Claro, que nem a tabela oficial da IUPAC, né? Que é essa aqui. Se a gente tira os elementos daqui, né? O que acontece? Aqui embaixo vai ficar com 15 e aqui em cima vai ficar com 9. Mas você conta igual como se fosse o bloco D, 10 e aqui F14. Show? Só tem que lembrar que o D10 diminui 1, porque ele está atrasado, né? 1. E o F14 que diminui 2, né? Porque ele está atrasado 2. Beleza? Então, vamos fazer a configuração, tá? Tenta lembrar que tu segue essa ordem aqui, tá? Tipo, sou da Polícia Federal. Corre, louco! Tá, então, vamos lá, só deixa eu apagar esses risquinhos. E aí funciona o seguinte, ó. Eu vou tirar o hélio daqui, porque a configuração eletrônica do hélio, tá? Nós vamos passar para cá. Quem que é o N? O N é simplesmente a linha, tipo N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. É a linha da tabela periódica, quer dizer, o nível de energia. Então, o N com S fica, tirei o hélio daqui, tá? Passei para cá, então fica um S2. Acabou a linha. Então você volta, né? Para cá. 2S2. Ó, continua na linha. Vem quem? 2P6. Acabou a linha, volta. 3S2. Continua. 3P6. Acabou a linha, volta. 4S2. Agora tu desconta 1, pode ser? Se eu descontar 1 aqui, fica 3D10. Aí, continua normal, tá? NP6. Então, é linha 4. Bloco P. Então, 4P6. Aí, volta. Quem tá aqui? 5S2. E aqui? Desconta 1, 4D10. Aqui continua normal, 5P6. Acabou a linha, volta. Então, 7S2. Desculpa, eu esqueci sem querer. 6S2. Desconta 1. Ó, se eu descontar 1, fica 5D10, tá? Só que esses caras aqui, eles vêm antes. Então, fica 4F14. Aí depois vem 5D10. Cuida, tá? Porque esses caras que eles vêm antes, né? É do 71 aqui até a sequência tem que seguir essa aqui, tá? Obrigatoriamente. Do 57, né, até o 71. Então, depois do 5D10 vem esse cara aqui, que é o 6P6. Acabou a linha, volta. E aí vem 7S2, cai aqui. Desconta 2, tá? Porque é F. Então, 5F14. Vem pra cá, desconta 1. 6D10. E agora? 7P6. Acabou a linha? Continua. Isso. 8S2. Aí, cara, em vez de cair aqui e falar 6F, a gente tem um cuidado que depois do 8S, né, vem o 5G.
Então, tem que criar um outro bloco na tabela, então por isso que a gente para por aqui a tabela. Beleza? Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui na prática? Fica assim. Eu quero saber a configuração do argônio. Então, olha só, eu vou pegar o argônio na tabela periódica e ele está aqui. Então, a minha configuração eletrônica ela tem que chegar até o argônio, que tem 18 elétrons, tá? Então, argônio, como é que eu faço isso? Começa assim, né? 1s2, acabou a linha. 2s2, continua. 2p6. Acabou a linha. 3s2 e vem até aqui, né? 3p6. Cheguei na configuração eletrônica do argônio. Você está vendo aqui que o argônio tem número de elétrons aqui igual a 18? Então, ó, 18. Eu vou somar aqui, tá? 2 mais 2 mais 6 deu 10, mais 8, 18. Fechou. Sempre tem que fechar, tá, os elétrons. Vamos tentar outro? Criptônio. Ó, o criptônio, ele tá aqui embaixo, tá? Ele tem 36 elétrons. Então, como é que nós vamos fazer de cabeça o criptônio? Sem montar diagrama nenhum. Ué, primeira linha tabela periódica, né? 1s2, 2s2, aqui 2p6. 3s2, 3p6. E aí continua 4s2, 3d10, 4p6. Aí tu vai dizer, poxa, mas até aqui ficou igual, né? Então, se ficou igual, olha que incrível, a gente pode escrever tudo isso aqui como sendo argônio. Então, só vale colocar dentro desse colchete aqui um gás nobre, tá? Não vale outro elemento, só pode pôr um gás nobre. Então, o que acontece? Nós vamos dizer que o criptônio ele é igual ao argônio, só que ele continua a partir daqui. Então, olha só, fica argônio, aí continua 4s2, 3d10, 4p6. Aí eu cheguei no criptônio. Ó, inclusive tem que fechar, tá? Se o criptônio aqui é 36, né? O argônio aqui é 18. Então tem que somar mais 18 aqui, né? Fechou os 36. Show? Vamos tentar fazer o selênio. Ó, eu escolhi o selênio porque o selênio não vai até aqui. Ele vai um pouco antes do criptônio, né? Então eu posso falar que o selênio é o argônio. Para não começar desde o início, né? Tudo de novo. Então o selênio é quem? O selênio é o argônio. Mais quem? 4s2, 3d10, até aqui, né? É o d10. Só que em vez de tu falar agora 4p6, porque 4p6 é o criptônio. Então, tu não fala 4p6. Tu vem aqui e conta assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o selênio fica 4p4. Entenderam a brincadeira? Vou mais um, só para garantir. Ósmio. Então, olha só, o ósmio, ele está aqui embaixo. Número atômico 76, né? Depois pode tirar a prova, que é o número de elétrons. Então, quem que é o último gás nobre, tá? Em vez de pegar o criptônio, pega o xenônio. Ó, o xenônio é o último gás nobre. Então, eu vou continuar a partir do xenônio. Então, eu vou escrever assim, ó. Ah, o ósmio é o xenônio, mais quem? Ó, mais 6s2. Cuidado, né? Do 57 ao 71 vem antes. Então, aqui tem 4F14. E aí, tu conta aqui também, tá? Ó, aí aqui é 5D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então, 5D6. Essa é a configuração eletrônica do ósmio e geralmente vai aparecer escrito desse jeito aqui. Beleza? Então, sem tomar um cuidado, agora tu já sabe fazer a configuração eletrônica, que é com cátions. Gente, quando cai cátions, eu não faço de cabeça os cátions. Eu preciso escrever, por exemplo, o primeiro elemento para depois fazer o cátion. O ânion não, só coloca um elétron ali junto no último subnível e deu. Agora o cátion não, galera. Ó, deixa eu fazer uma introduçãozinha. Por exemplo, ó, o cloro,
eu já consigo fazer de cabeça, né? Tu consegue brincar de batalha naval? Cloro, 3S2, ó, tá aqui, ó. 3P quanto? P1, P2, P3, P4, P5. Então, o cloro, eu já sei que o último subnível dele é 3P5. Cara, olha como é fácil fazer isso de cabeça, né? Pela tabela. Então, se aparecer o ânion cloreto, ele ganhou um elétron, né? Então, ele fica 3P6. Combinado? Tá, agora com cátio. Digamos que eu queira saber qual é a configuração eletrônica do ferro mais 2 ou do ferro mais 3. Então, gente, cuidado, tá? Porque primeiro eu tenho que montar a configuração eletrônica do ferro. Então, como é que eu faço isso, né? Assim, né? Ó, 1s2, 2s2, depois continua, né? 2p6, 3s2, 3p6. Estão acompanhando aqui em cima? Ó, aqui 4s2 e ferro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele fica 3d6. Tá, então qual é o detalhe importante? É que sempre o último subnível que aparece aqui, ele é o subnível mais energético. Sempre, tá? Esse subnível aqui ele é mais energético. Em compensação, não quer dizer que seja o mais externo. Ó, porque esse subnível, ele está no nível 3, na terceira camada de energia. Esse subnível aqui, ele está na camada 4, na quarta camada de energia, no quarto nível de energia. Então, esse subnível aqui é o subnível mais externo. Então, às vezes pode acontecer isso, tá? Do subnível mais externo não ser o mais energético. A gente sabe, né? A gente aprendeu isso, acabou de aprender, que quando tem o subnível D aqui, ele está atrasado, né? Então, se terminar com esse cara aqui, obrigatoriamente ele não vai ser o mais energético, tá? Se for um átomo neutro assim, né? O 4s, ou o número S, aqui vai ser o mais energético. Então, cuidado com isso. Se eu perguntar a configuração eletrônica do ferro mais 2, você não pode tirar os elétrons do subnível mais energético nesse caso. Tu vai ter que tirar de quem? Do mais externo. Então, tu sempre tira do mais externo para depois tirar depois dos outros, tá? Então, como vai sair o 4s, a configuração do ferro mais 2 fica desse jeito. Beleza? Se perguntarem, mas eu quero ferro mais 3. Aí sim, quem que é a camada mais externa agora? Agora é a 3. E entre esses caras aqui, né, S, P e D, quem está mais externo, né? O D. Então aí tu tira um elétron aqui do D, ficando 3D5. Beleza? Vamos fazer mais um só para garantir? Então, eu quero a configuração eletrônica agora do chumbo, tá? Mudou tudo. Deixa eu achar o chumbo na tabela periódica. Tá aqui. Ó, achei o chumbo. Vamos ver, qual que é o gás nobre antes dele? Xenônio. Então, vou escrever xenônio entre colchetes, né? E aí, vou continuar a partir do xenônio, que é 6s2. Lembra que aqui é 4f14. Aqui a gente desconta 1, né? Então, fica 5d10. E ainda aqui é 6p1, P2. Então, o chumbo termina em 6p2. Beleza? Agora, o que acontece? Se ele pedir a configuração eletrônica do chumbo mais 2, ele vai perder 2 elétrons. Mas 2 elétrons de quem, né? Desses caras aqui? Ué, do subnível que é mais externo. Qual que é o subnível mais externo? O que tiver maior valor aqui na frente, tá? Então, o subnível mais externo aqui é o 6, não o 5 e nem o 4. É o 6. E como o 6 é o subnível mais externo, né? Eu vou tirar entre o 6s e o 6p, eu tiro o 6p. Então, esse subnível aqui vai embora. Então, vai ficar a configuração eletrônica do cátion chumbo, né? Desse cátion bivalente assim. Terminou em 5d10. Só que, se ele perder mais 2 elétrons, que é o chumbo mais 4, ele vai perder 2 elétrons do subnível mais externo, que é o 6s2. Então, vai ser os elétrons daqui.
Como vai sair os elétrons daqui, fica 4F14, 5D10. Essa é a configuração dele. Beleza? Ótimo. Gente, então olha só. Eu vou fazer agora uns casos bem específicos aí de configuração eletrônica, tá? Que ocorrem panes, que não dá certo. Por exemplo, o cobre tinha que ser com esse elemento, né? Se tu fizer a configuração eletrônica dele, ele teria que terminar em 3D9, né? O zinco é 3D10, só lembrando que aqui é a quarta linha, né? E esse cara aqui é 3D10, então esse cara aqui é 3D9. Só que simplesmente não é assim. A configuração correta do cobre é 4S1 3D10. Então, o que significa? Simplesmente um elétron que estava aqui no 4S pulou para cá, para o D9, e acabou ficando desse jeito, tá? E aí a gente diz que essa é a configuração mais estável dele, por isso que ele fica desse jeito. Sim? Eu vou contar os elétrons para vocês. Ó. Quantos elétrons tem no primeiro nível de energia? 2. Que é o máximo que cabe também, né? No segundo nível de energia? 8. No terceiro, não conta esse 4 aqui, tá? Porque no quarto nível ele só tem um elétron. Então, no terceiro nível tem 18. Sim? Que é 2 mais 6 mais 10, né? 18. Então, tem algumas tabelas que elas colocam essa informação para você ver se o elemento tem pane ou não, ó. 2 elétrons no primeiro nível, 8 no segundo, 18 no terceiro e 1 no último, em vez de 2. Então, ele está te indicando, ó, cuidado, o cobre tem uma pane. Já deve ter visto algumas tabelas que tem esses numerozinhos no lado, né? É justamente para isso. Vamos para o segundo caso? O segundo caso é o D4. Então, não pode D4, tá? Por exemplo, o cromo, que é esse elemento aqui, ele seria D4, né? Ó, D1, D2, D3, D4. Então, o que acontece? Em vez de ele fazer essa configuração aqui, que é 4S2 e 3D4, simplesmente ele não fica assim. Ele fica 4S1, 3D5. Porque provavelmente a configuração dele ficou mais estável, né? Quando um elétron do S migra para cá. Quer contar os elétrons comigo rapidinho de novo? Ó, esse cara aqui, 1 no primeiro nível de energia, tá? No segundo nível de energia tem 8 elétrons. No terceiro nível de energia, tá? Esse cara aqui não é do terceiro nível, né? Então, no terceiro nível de energia tem 13, que é 8 mais 5, né? 13. E aí, no quarto nível tem 1. É por isso que algumas tabelas aparecem o cromo assim, né? Que é o jeito correto. Elas tinham que aparecer, né? Se aparece aqui, tinha que aparecer desse jeito. Ó, 2, 8, 13 e 1. Entenderam a brincadeira? Que fala bem certinho os elétrons nos seus níveis de energia. Tá, vamos para o terceiro caso, que é o pior de todos, na minha opinião, que é o caso do Paládio, né? Do Palas, em homenagem a Deus Atenas. Olha só, o Paládio, ele teria essa configuração eletrônica aqui. Você concorda comigo? Ó, tá aqui o Paládio. Tá aqui o Paládio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? A configuração dele termina em 5S2, 5S2. E aí tu conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3D8. Então, o que acontece aqui? Simplesmente ele não se comporta dessa maneira. Os dois elétrons, dessa vez, migram para cá e fica simplesmente 3D10 e não fica nenhum no quinto nível. Se eu contar os elétrons aqui para vocês, tá? Ó, 2, 8, 18. Não conta esse junto, né? Tu conta esse aqui no 4, né? Então, 2 com 6, com 10, 18 também. E aqui 0. Então, tem umas tabelas que elas colocam exatamente isso, tá? 2, 8, 18, 18, 0. Eles colocam 0 ainda, cara, para dizer, ó, aqui no quinto nível não tem nenhum elétron. Então, o paládio, ele é a única exceção de toda a tabela periódica. É a única exceção. É o único elemento da tabela periódica que simplesmente a linha que ele tá, né? Que é a quinta linha, ela não fecha, simplesmente não fecha
com os níveis de energia que ele tem, porque ele só tem 4 níveis de energia. É o único elemento que acontece essa loucura aqui, de não fechar a linha com os níveis de energia, justamente devido a essa pane que ocorre nele. Beleza? Gente, eu sei que tem outras panes, eu sei que já deve ter feito todas as configurações eletrônicas no ensino médio. Então, eu vou focar simplesmente nesses dois elementos aqui que ocorre a pane do D4, tá? E nesses três elementos que ocorre a pane do D10 e mais no paládio, né? Que a gente tem a pane do D8. Então, eu sei que o nióbio, o rutênio, o ródio e a platina também tem pane, só que essas panes aqui a gente não explica muito no ensino médio, né? Também a gente não fica brincando com eles, né? A gente não arrisca fazer a configuração eletrônica deles se a gente não sabe. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O quarto caso, que são esses caras aqui, e o quinto caso, que são dos lantanídeos e os actinídeos, eu posso colocar para vocês aqui, tá? Tipo, mas eu quero saber, pô, vai que a CAF, né, que avacalha muito com isso, que ela já botou o paládio, já botou a prata, né? Pergunta. Então eu sei, tá aqui, ó. É que o nióbio, né, a configuração correta termina justamente em D4, né, e a platina em D9, que é a configuração que a princípio não poderia, né, nos outros elementos. Então, é justamente o contrário desses caras aqui, né? E ainda tem o quinto caso, né? Que o quinto caso são dos lantanídeos aqui e dos actinídeos, né? Que ocorre aquela pane, em vez de ser 6S2 e 4F1, né? Ele simplesmente não botou o F, né? Ficou 5D1. Então, o 5D1 simplesmente ele tem preferência a alguns F, assim como o 6D1, né? E o 6D2, né? Não existe o 4F1 aqui, né? E o 4F2. Simplesmente o 6 dele aparece e tem a aparecer junto com esses caras, né? Sem falar no Laurêncio, que é o pior de todos, né? Que passa lá para o 7P1. Então, eu deixei aqui todas as panes para vocês, aí tu sabe tudo também. E aí, a gente não tem mais problema com essas panes aí, beleza? Então tá. Agora, como tu já consegue fazer a configuração eletrônica de cabeça, eu vou fazer os exercícios, tá? Eu vou começar pelo exercício de fixação do livro da manhã, tá? Número 1, que ele quer saber a configuração eletrônica do oxigênio e o número de elétrons que tem na camada de valência, né? Na última camada. Então, galera, olha só onde é que está o oxigênio. Você concorda que o oxigênio está aqui? Então, a configuração eletrônica dele vai ser, claro, 1s2, 2s2, 2p1, p2, p3, p4. Então, está aqui, 2p4. Quantos elétrons na última camada ele tem? A última camada de valência, é a camada 2, né? Então, tem quantos elétrons? 6. Então, é por isso que a resposta fica a letra B. Ah, foi fácil, né? Vai dizer. Se tu sabe fazer pela tabela periódica, ficou facinho. Olha a questão 2, tá? Da manhã também. Ele quer a configuração do cálcio, só cuida que é o cálcio mais 2, que é o cátion bivalente. Então, como o cálcio ele tá aqui, gente, ó, ele tá aqui embaixo, eu sei que além do 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, né, ele tem ainda o 4s2. Então, o cálcio seria 4s2. Mas como ele está falando do cátion, né, do cálcio mais 2, eu tiro 4s2. Então, fica 3p6. Por isso que a resposta é a letra B. Show? Vamos fazer mais um que é a 3 da manhã e a 2 da noite? Ó, turma da noite, pega 2 aí. Ele quer saber a configuração do chumbo, mas é o cátion chumbo, tá? Então, eu vou começar fazendo a configuração do chumbo. Ó, como o chumbo está aqui embaixo, tudo bem se eu fizer aqui de cabeça com vocês? Ó, chumbo está aqui, tá? Então, eu pego o xenônio e continuo a partir do xenônio. Show? Quem vem depois do xenônio? Vamos botar assim, ó. Xenônio, né? 6s2, 4f14, 5d10, né? Até aqui é o d10. E aí tem o 6p2. Então, linha 6, p1, p2. Só que se ele perde 2 elétrons, né? Que é o chumbo mais 2, ele perde do
6P2. Por isso que essa resposta aqui fica a letra B. Meu Deus, cara, quanta gente B. Ó, pessoal da manhã. A questão 4 envolve números quânticos, então ela não está liberada ainda. Tu vai ver que várias questões do teu livro não vão estar liberadas ainda, tá? Mas eu já comento as que estão liberadas. Enquanto isso, deixa eu fazer uma questão para a turma da noite, tá? Que é a questão número 1, que ele quer a configuração do cátion alumínio. Gente, olha só. O alumínio está aqui. Então a configuração dele tem que terminar em 3s2, 3p1, né? Porque aqui é a linha 3 e aqui é o bloco p1. Então teria que ser assim, né? 3p1. Só que acontece, ó. Deixa eu apagar isso aqui para você conseguir ver. Ó, tem que terminar em 3p1. Só que ele quer saber não a configuração do alumínio, né? Ele quer saber do cátion alumínio mais 3. Então tem que tirar 3 elétrons, né? Eu vou tirar da última camada, da camada mais externa. Então 2 daqui e 1 daqui. Por isso que a configuração termina em 2p6. E portanto vai ser letra A. E dá para fazer mais uma ainda com vocês, tá, pessoal da noite? Que é a questão 3, que é um pouquinho difícil, porque ele quer saber a configuração eletrônica do cobre, né? Se tu pegar e fizer leigamente a configuração eletrônica do cobre, tu vai dizer que o cobre vai terminar em 3d9, né? Mas a gente sabe que ele não termina em 3d9, né? Simplesmente, em vez de 4s2, 3d9, né? Ocorre aquela pane, que um elétron passa para cá e fica 4s1, 3d10. Essa é a configuração do cobre, por isso que a letra é a letra D. Gente, olha só. Os exercícios liberados para a turma da manhã é 1, o 2 que não está liberado. Os que não estão liberados ou é porque envolve matéria que vocês não viram, né? Ou a questão tem uma pane. Então, está liberado o 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Não faço os outros. E na noite está liberado apenas a questão 2, 4, 5, 6 e a 9, que tu não deve ter feito, né, na aula passada. Gente, é muito importante que vocês façam exercícios, estudem em casa. E mais uma dica importante, façam a tarefa online. Porque se tu fizer a tarefa online, a gente consegue ver o desempenho de vocês, tá? E aí eu consigo ver se tem que repetir essa aula, fazer mais exercício, menos exercício. Gente, muito obrigado aí de coração, tá? Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.